dia, meu. Uau. Propriedade. Seu Gilson Duarte, estamos chegando. Nem que chove, nós nessa ideia. Aí, ó. Chove um pouco, mas é nóis. Chegando. Vamos sujar um pouco aqui. Entra, Renan, para te não se molhar muito. Então, minha gente, chegamos com mais um programa Estação Rural. E estamos aí sempre com a parceria do Sicredi Conexão, hoje inclusive com a presença da Jaque também. Com a gente também a Cooper Itaipu e a FECOAGRO. Ribeiro Produções, colega Renan, hoje chegamos, aqui é Santa Lúcia, linha Progresso, meu amigo Gilson Duarte, muito obrigado por nos acolher em sua propriedade, bom dia. É um prazer receber vocês aqui, Milton. Aqui é uma propriedade, na verdade, faz parte, fica na divisa entre linha Progresso e Santa Lúcia, né? Então, teoricamente ela pertenceria à linha Progresso, mas todo o endereço e tudo mais a gente participa da Santa Lúcia porque a linha Progresso não tem uma sede própria, né, no caso. Então eu participo da comunidade Santa Lúcia. A Jaque que atua na área de negócios do agro, né? Isso, exatamente. Então seja bem-vinda, muito obrigado, bom dia. Bom dia, Milton, bom dia, Gilson, muito obrigada pela oportunidade de abrir as portas da tua propriedade e estamos aí. Que bom. Obrigado também ao Sicredi Conexão, que aliás essa semana também foi histórico, né? A abertura da nova agência, linda por sinal. Bom, nosso assunto, Gilson, a propriedade, atividade, conta um pouquinho pra gente. Quando é que o senhor chegou para cá com a família? Como é que foi isso? Bom, a minha vida na avicultura, na verdade, ela começou lá em 87, né? Nossa. 1987. Então, o cabelo branco já diz pelo tempo que a gente tá aí na avicultura. Mas eu começava do outro lado, né? Eu comecei na agroindústria, né? Então eu dava assistência técnica a produtores, né, na época. Isso em 87, eu vim para Pinhalzinho. Sou natural de Concórdia, né? Me formei em 86 no Colégio Agrícola de Concórdia e a partir daí, então da formação em técnica em agropecuária na época, eu comecei a trabalhar na agroindústria, no antigo frigorífico Chapecó, né? Por onde eu permaneci por quase 19 anos. Então, esses 19 anos foi dentro da área da avicultura, desde assistência técnica a produtores, posteriormente supervisão de fomento, supervisão de fábrica de rações. Então, eu trabalhei basicamente dentro de vários setores dentro da avicultura, né? Mas o meu sonho na época era ver o outro lado do negócio, que era ser criador de frango, né? Como dava assistência a produtores, então base, conhecimento a gente tinha, então era montar uma propriedade minha e começar a criar frango. Isso aconteceu depois de vários anos já trabalhando no lado da agroindústria. Eu comecei a atividade aqui em 2005, quando fiz o meu primeiro aviário, né? 2005. Então demorou ali de 87 até 2005, quando então eu fui me afastando um pouco da agroindústria e fui vendo esse outro lado do negócio, né? Se o que a gente orientava na época era... colocar em prática eu mesmo agora. Colocar em prática eu mesmo, vamos ver se o negócio funciona, né? Certo. Funciona. Então, e a escolha de Pinhalzinho ocorreu assim, Gilson? A escolha de Pinhalzinho porque na época da agroindústria, o que aconteceu? Eu tinha uma micro-região. Ah, entendi. Então a gente atendia aqui a região de Pinhalzinho, ia até Campo Herê, ia até ali na região de Nova Itaberaba, mais ou menos, né? Então eu atendia essa região aqui.
E na época, então, a Lia é natural daqui. Então a gente começou a namorar na época aqui. Família é? A família Mels, da Lia, né? Aham. O seu Rubim Mels, né? Por isso até a gente gosta de destacar que é a história, né? Sim, Faz sim, parte, é realmente uma essência, né? Sim. Então, naquela época, então, eu fiquei 3 anos aqui em Pinhalzinho, né? E nesses 3 anos, então, eu comecei a namorar a minha esposa, que é hoje, né? E aí, então, eu tive uma transferência para São Paulo, né? Da mesma agroindústria, fui transferido para o interior de São Paulo, que era Amparo, São Paulo, né? E lá eu fiquei 2 anos sozinho, né? Eu fui com o peito e a coragem na época, mas foi um convite da própria companhia para mim ir para lá e começar um trabalho lá, né? E depois de 2 anos, então, eu casei com a Lia, né? 2 anos que eu estava lá sozinho, no caso, né? Sozinho, mas com os meus colegas de trabalho, claro, né? Então, 2 anos depois, a Lia foi morar também para lá, e onde nós permanecemos. Eu fiquei 11 anos e a Lia ficou 9 anos, então, lá em Amparo, São Paulo. A serviço da companhia. Eu a serviço da companhia, depois de um certo tempo também a Lia entrou na mesma companhia e nós trabalhamos lá por esse período, então. Depois desses 11 anos que fiquei lá, então, eu tive uma nova transferência daí para Chapecó, numa unidade que eles tinham aqui em Chapecó, de fábrica de ração na época, né? Mais pertinho de casa. Mais perto de casa, mais perto de casa. Mas essa propriedade aqui, eu já tinha, como eu tinha a intenção de construir um negócio que era meu e tudo mais, então eu adquiri na época a propriedade que não tinha nada aqui em cima. Ele tinha um galpão abandonado lá embaixo e uma casinha lá na parte inferior, lá embaixo, né? Tinha uma casa de madeira também, onde o pessoal trabalhava. Era uma propriedade aqui que era do seu Egídio Boni na época, né? E eu adquiri então lá, logo que eu fui para Amparo, então eu adquiri ela e deixei aqui, arrendada. O pessoal plantava milho. A propriedade tem quantos hectares mesmo, Gilson? 7,2 hectares. Certo. Então, na época eu arrendava e deixava aqui. A propriedade Porque era grãos mesmo, né? Não tinha outra atividade. Plantava na época o pessoal, mas eu nunca Certo. nunca trabalhei com agricultura, né, de plantação e tal. Mas o pessoal plantava fumo, plantava milho. Também, né? Aqui essa propriedade aqui produzia muito, o pessoal usava muito no cultivo do fumo na época. Certo. Né? E depois para milho de silagem e tudo mais. Né? Eu acredito que isso foi uma migração, né? Na época também, o fumo em lugares, propriedades menores, né? Tinha um rendimento, depois veio essa atividade leiteira, né? Foi a temporada, assim, Isso, é um ciclo, né? Tinha um ciclo e tudo mais. Então teve o ciclo do fumo, teve o ciclo depois chegou o gado leiteiro e tudo mais. Foi essa evolução, né? Então depois que eu me aproximei, que eu voltei aqui para a região, então que eu decidi, então em 2005 eu construí o primeiro aviário, né? 2005. 2005, né? Mas eu continuava trabalhando na agroindústria. Eu continuava trabalhando na agroindústria e fiz o primeiro investimento. Até que na época, então, houve o fechamento do frigorífico, da indústria onde eu trabalhava. Isso era integrado? Eu não era integrado ainda. Eu estava construindo aqui. Estava construindo. Estava construindo, mas eu continuava trabalhando nessa agroindústria. Entendi. Aí houve que a agroindústria acabou fechando, vendendo e tudo mais, onde eu resolvi então me afastar da agroindústria e vim para a propriedade. Né? Então eu terminei de construir aqui o aviário, esse primeiro aviário em 2005, e aí eu fiquei desempregado no caso, né? Depois de 19 anos que eu trabalhava nessa agroindústria, eu saí do emprego. Para a época ali, era uma situação difícil, porque tu imaginava assim, tu só sabia fazer isso. E agora tu
teve que, claro, tinha seus recursos e tudo mais, mas tive que começar uma nova atividade, que seria esse outro lado que eu falei antes, né? Que é o lado produtor. Mas aí quando terminei então esse primeiro aviário, surgiu uma nova oportunidade, um novo serviço num ramo diferente do que eu fazia, não era avicultura. Eu trabalhei numa outra multinacional aí, fiquei mais 5 anos, onde eu trabalhava com crédito de carbono. Então não era muito do meu conhecimento e tudo mais, mas eu evoluí muito nessa empresa também, com conhecimento, né? É uma escola. Foi uma escola. E aí que eu te falo, né? Então quando terminei de construir o aviário, surgiu essa nova oportunidade. E a intenção, já tinha mudado para Pinhalzinho, já estava morando aqui, e a intenção era eu cuidar do frango, né? Eu e minha esposa, quem sabe? A esposa não, porque a esposa nunca foi muito da atividade de frango. Então ela ajuda no que for necessário na parte de controles e tudo mais. Que também é o administrativo. Que também é o lado administrativo. Com certeza é muito necessário. Isso, mas a profissão dela, no caso, ela é professora, né? Então ela leciona e ela me ajuda nas atividades de administrativo aqui da propriedade. Então, mas voltando a esse assunto então eu terminei de construir, surgiu essa nova oportunidade, a intenção era trabalhar aqui na propriedade, mas como o negócio era bom do outro lado também, eu acabei construindo uma casa aqui e contratei um funcionário para cuidar desse aviário que já estava pronto. E eu continuei trabalhando fora, no campo. Então não vim diretamente aqui na primeira construção, vim para cá trabalhar. Né? Eu deixei um funcionário aqui e então construí, não era a intenção construir também, construímos uma casa em 40 dias aqui, 40, 50 dias a casa estava pronta e ele veio morar para cá e cuidou desse primeiro aviário que alojava aí seus 16 mil frangos, né, na época. Mais ou menos isso aí. Legal. Eu me lembro que naquele tempo, quase que era uma moda, né? Muitas vezes as pessoas que tinham mais condições, elas construíam e colocavam gente trabalhar, né? Por exemplo, parceiros, né? Parceiros. Bom, agora deixa nós passar um pouquinho, deixa eu falar um pouquinho com a Jaque também, se você me permite. Claro, Jesus. claro. O Sicredi, por exemplo, a gente sabe que atua também no agro e forte, né? Sim. Até a gente estava vindo, pensei que eram menos anos e agora bastante tempo já em Pinhalzinho, né? Isso, exatamente. O sistema Sicredi, né, ele tem mais de 140 anos de atuação, foi a primeira instituição cooperativa, primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, né? E o Sicredi em Pinhalzinho, o Sicredi Conexão, esse ano completou 17 anos. Então, recebemos e a cooperativa, né, Sicredi Conexão, completou 45 anos de atuação, né? Então, em Pinhalzinho, 17 anos, e recebemos esse presente, que foi a agência nova, né, a estrutura nova para suportar e para impulsionar Pinhalzinho. O Sicredi, ele nasceu, né, dos produtores rurais, então hoje a gente atua em todos os segmentos, né, empresas, pessoa física urbana, mas a gente nasceu do agro e está muito forte na nossa essência, né? Então é também um outro ponto que é muito orgulho para a gente. Nós somos a principal instituição repassadora de recursos do BNDES. Então, para investimentos maiores, né, como aviários, pocilgas, aquisição de máquinas, tudo isso conta com recurso repassado do BNDES, né? Então, o Sicredi é a principal instituição repassadora desses recursos. Isso é um fato que nos orgulha muito. E ele é subsidiado, algo nesse sentido? É o diferenciado? Isso, exato. É o filé que a gente fala, né? É o incentivo que vem muito mais do que merecido, né, para os produtores, que são o que fazem o Brasil girar, né? Verdade. Então tem esse recurso sim subsidiado e o Sicredi é o principal repassador desse recurso. Que legal.
olhando um pouco tua propriedade, no tempo que o senhor começou, para hoje, o investimento é gigante. É gigante. Na verdade, assim, para a construção do primeiro aviário, foi muito pior, Entendi. muito pior do que os demais, entendeu? Hoje tem quantos? Hoje eu tenho 6 aviários aqui. Tem 6. 6 aviários. Na época eu alojava aqui 16 mil aves, hoje eu alojo 190 mil aves. Né? Caramba! 190 mil aves. Mas o primeiro, eu diria assim, tu não tem patrimônio, né? Para dar como garantia e tudo mais. Recurso, eu tinha, na época, eu lembro que eu tinha um apartamento em Chapecó, que era praticamente o que eu acumulei de recurso durante uma carreira de 20 anos quase, né, trabalhando. E aí eu acabei vendendo esse apartamento para dar como uma entrada nesse primeiro. A propriedade estava paga, né? Mas para dar como Mas entrada. liquidez assim não tinha para... Liquidez não tinha, então tinha parte da propriedade, né? E um apartamento, mas mesmo assim não existia na época os recursos disponíveis como a gente tem hoje, né? Porque tu tinha que dar uma garantia, Sim. que tu tinha que... Então, tu tinha que entrar meio na... Né? E até bastante limitado, acredito. Limitado, porque, vamos por aí, e tu tem que comprovar renda, que seria a questão do salário, né? Um salário para um investimento desse tamanho não tinha condições, então eu acabei vendendo, dei como parte do pagamento desse primeiro aviário, mais a propriedade que ficou, e mais a ajuda eu diria assim, como fiadores, como avalistas e tudo mais, de outras pessoas, de amigos e tudo mais, né? E hoje a parceria Gilson, por exemplo, os aviários na propriedade, quem é a empresa parceira hoje? Hoje é BRF. BRF. São todos eles da mesma empresa? Todos eles da mesma empresa. Todos eles da mesma empresa. Quer dizer que hoje é MBRF, né? MBRF. Certo. Que mudou agora. Marfrig e BRF. Agora, o que se vê, por exemplo, você trabalhando... Desculpe chamar de você, porque é bastante jovem ainda, né? Não vou chamar de senhor ainda. Aquele tempo, por exemplo, trabalhando como técnico, você vendo o produtor, hoje você na atividade, o que você considera, assim, essa evolução, essa mudança? Como é que está sendo para vocês? Então, é muito mais fácil ser técnico, tá? É muito mais fácil. Apesar de daqui a pouco os técnicos vão reclamar de mim aí, mas você não enxerga o outro lado enquanto você está. Você enxerga, você tem aquela visão de você vai orientar, você vai cobrar o produtor, né? Você vai cobrar o produtor, você acha que o produtor muitas vezes não tem o seu limite de descanso e tudo mais, e você acha que o produtor tem que cumprir aquilo que está ali no que está escrito então você vendo esse outro lado, você vê que realmente você tem que se dedicar, e hoje para você ganhar, você ter uma renda com a avicultura e que já é muito apertada, você tem que estar entre os primeiros, né? Então, na minha vida profissional em si, e até para os meus filhos, eu oriento, esteja entre os primeiros, né? E isso exige, né? Na média tem muita gente, né? Certo. Então você tem que estar entre os melhores. Entre os melhores. Né? Para ter alguma renda, tanto na avicultura quanto na vida. Sim, né? Verdade. E isso exige dedicação, pontualidade, organização. Organização, não tem hora, muitas vezes essa questão de horário, você vai cumprir horário aqui, fazer isso. Né? Então, dentro de um equilíbrio, mas acima de tudo, dedicação. Dedicação. Você está ali. Se dedicar, e se você escolheu aquilo para fazer, faça bem feito. Né? A questão, por exemplo, eu ia perguntar quanto ao trabalho. Porque hoje tem muita evolução também nos equipamentos, né? Isso está ajudando bastante também. Ajuda bastante. Para você ter uma ideia, na época que eu comecei na avicultura como assistente técnico ali, se utilizava um casal
de pessoas para cuidar aí de 12, 15 mil frangos, né? O pessoal vivia ali na propriedade, normalmente era mão de obra familiar, né? Mas era um casal que cuidava ali, tinha outras atividades paralelas, mas a atividade principal sendo 12 mil frangos, sendo um aviário de 100 metros, 100 por 12, na época. Quase consumia o tempo todo. Ele consumia a maior parte do tempo, porque aí que entra a questão, quer ser um bom produtor, você tem que se dedicar à atividade. Certo, né? O frango exige isso. O frango, então, tem cobrança da área técnica, não é à toa, porque a agroindústria precisa que você entregue um bom resultado lá. Mas o produtor tem que se dedicar também para cumprir aquele papel de estar entre os melhores. Você não estando entre os melhores, você não vai ter renda. A renda cai bastante, né? Então, na época que eu comecei, precisava um casal para cuidar de seus 12, 15 mil frangos. Hoje, nesse volume que eu tenho aqui, eu tenho 4 pessoas e nós trabalhamos... Toca os 6 aviários. Tocamos os 6 aviários. E são maiores do que o primeiro ou são do mesmo tamanho? São muito maiores que o primeiro. O primeiro, na verdade, o padrão na época era 1.200 metros, né? Hoje, os meus aviários aqui, cada um deles tem 2.400 metros já, né? Então, na época, como base, né? Então, você cuidava de 15 mil frangos na época, um casal. Hoje eu tenho 190 mil e eu tenho 4 pessoas. Olha só. Então você conseguiu essa... Claro, ela exige contrapartida, né? Investimento e tal, mas é uma coisa normal, né? Uma coisa normal, uma coisa normal. E até, por sinal, a cada 6, 7, 10 anos, a avicultura exige um reinvestimento, né? Certo. Se você quiser se manter na atividade. Porque os demais, como é mais ou menos uma competição entre produtores, você tem que estar sempre no topo para ganhar dinheiro, para ganhar algum, né, recurso. Você tem que ter um padrão também das tuas instalações, né, do teu equipamento, que se você não acompanhar essa evolução, você vai sendo retirado do sistema. Certo. Ou por ter uma renda inviável, vai inviabilizando a tua propriedade, a tua renda, a tua atividade, né? Ou a própria companhia vai te tirando do negócio, porque também não deixa de ser interessante para ela, né? Hoje o sistema é isso, né? O sistema compreende que se você não está dando resultado, não está dando resultado, você vai tirando fora, como em qualquer outra atividade também. Certo. Não dá resultado, você vai sendo retirado. E as próprias instalações, Gilson, por exemplo, qual é que é o período assim que de adaptações ou mudanças, ou ela realmente comporta um bom tempo? O período mais ou menos, eu diria assim, a cada 10 anos tem que haver uma evolução. Né? E os equipamentos, quanto tempo mais ou menos? Os equipamentos também, a partir de 7 anos já tem algumas reformas e tudo mais, né? Eu, por exemplo, está dando agora, já estou... 4 aviários agora, já estou na primeira reforma, que faz 10 anos que eu fiz. E os primeiros 2 já estão na segunda reforma. Eu devo fazer agora, dentro dos próximos tempos, aí já começar a fazer um novo investimento. Mas é uma constante, né? É uma constante. É um investimento, mas é também uma garantia, por exemplo, da tua vida, da tua família, da né? minha família. Foi uma escolha que eu fiz. Certo. Né? Foi uma escolha que eu fiz na época. E eu preciso fazer isso aqui dar resultado. Né? Sim. Então, de alguma forma, ou com investimento, ou com melhoria de qualidade de mão de obra, com a mão de obra. Hoje, eu diria que a avicultura, pelo menos na parte do produtor, não está no seu melhor momento. Né? Já teve épocas atrás ali que se ganhava muito mais dinheiro como produtor. Né? Hoje é muito apertada a margem, né? Mas eu compreendo que se eu quiser permanecer na atividade, eu tenho que evoluir junto com ela. Né? Ou com, eu diria, treinamento de mão de obra, ou com reforma de instalações, melhoria no equipamento, tudo é investimento, mas precisa disso para você estar no topo, como eu falei. Né? E os preços, eles muitas vezes é uma questão de momento, de mercado. A gente sabe que essa instabilidade, né, ela é histórica, né? Como é que dizem? Nada é tão bom para sempre, nada é ruim para sempre, né? Então,
Mas acho que assim, tendo um equilíbrio, né, Gilson? Tem que ter o equilíbrio. Tem que ter o equilíbrio. E a gente conversa muito com o pessoal da agroindústria também em busca disso. Né? Como a gente tem assim, um certo conhecimento na área, tanto de lá quanto de cá, a gente busca muito junto à agroindústria esse equilíbrio. A hora que cai muito para esse lado de cá, alguém vai morrer. Né? Se eu tirar muito de lá, morre lá. Se eles tirar muito daqui, certo, vai quebrar esse lado aqui. Então tem que ter o equilíbrio. E a gente cobra quando a coisa aperta, cobra da agroindústria, porque a agroindústria, vamos supor, nem sempre quando é bom para ela repassa todo esse... E hoje vocês têm essa proximidade? Nós temos, cada pouco tempo, uma reunião, tem um grupo de produtores que se reúne, que conversa com a agroindústria, para nós tentar sempre trazer o equilíbrio. Até porque hoje, eu acredito que é mais fácil de acompanhar também o momento, né? Por exemplo, do resultado, tanto de um quanto de outro. Sim, né? Sim. Porque as informações, né? O mercado, a exportação, enfim, o consumo interno. Hoje tem a leitura na mão a todo momento, praticamente, né? Com certeza. As informações, você sabe o resultado geral da integração, as informações passam, tem grupo de produtores que passam as informações, então... Temos tudo isso, né? As informações hoje em dia, ninguém esconde nada de ninguém, né? Exato. Muito mais fácil. Mas eu acredito que isso é importante, né? Essa proximidade, acho que essa abertura, né? Sem dúvida, para manter aquilo que nós falamos, manter o equilíbrio. E daqui a pouco, você não acabar com o produtor, e a agroindústria também precisa sobreviver, porque se não tivesse a indústria de transformação, também nada acontece. O Renan... Está nos fazendo um sinalzinho. Que o tempo está. Quando o Ribeiro Produtora manda. o Renan, é o seguinte, mostra aqui para o pessoal, ó. Nós vamos até depois se debruçar nesse café. Ô Gilson, cara, até isso para nós hoje? Um cafezinho, né? Tem que ter um cafezinho. Olha. É simples aí, mas é. Mas é decoração. É decoração. Linda a sua propriedade, Gilson. A gente falou do investimento, né, Jaque? Lá dos aviários, enfim, mas é de lá que vem. Mas vocês também vivem bem, né? Então, eu acho que muitas vezes as pessoas com os que a gente fala, mas não está sobrando tanto. Mas eu acredito, você tem uma boa estrutura e nada mais do que merecido quem trabalha, o conforto que vocês têm. Muito linda a sua propriedade. Aqui também tem um mega investimento, né, Gilson? Sim, como eu falei, grande parte do que tem aqui veio da avicultura. Olha, né? Isso que a gente queria... É muita dedicação, muito trabalho e tudo mais, mas independente do lado, né? Como eu falei, são dos dois lados, o lado de agroindústria, que eu trabalhei lá, como o lado de produtor, que eu estou trabalhando aqui, mas o conjunto das duas é o que tem aqui hoje. Que legal. Tem o conforto da propriedade... família. Tem a família, tem meus 2 filhos formados hoje. Olha só. E saiu daqui. Da base da avicultura também. Né? Então tudo valeu a pena. Tudo valeu a pena, com certeza. Né? E se não valesse a pena, eu também não estaria fazendo um novo investimento agora. Olha só. De tentar evoluir e manter no negócio. Olha só, isso que é importante a gente lembrar, né? As pessoas às vezes se apegam a falar só em problemas, dificuldade, crise. Então... é dedicação, é amor, né? E acima de tudo, persistência, né? A gente precisa seguir. Jaque, em seu nome, equipe Sicredi, muito obrigado, tá? A gente que agradece a oportunidade, né? Dia 28 agora é dia do avicultor, então surgiu essa demanda e a primeira pessoa que eu pensei foi no Gilson, porque é muito nosso parceiro, assim, tudo que a gente propõe a fazer, ele é muito parceiro em apoiar, é uma pessoa muito... faz assim o sistema cooperativo de fato, né? É recíproco. Então, quando a gente veio essa demanda, foi a primeira pessoa que eu pensei foi no Gilson, ele prontamente conseguiu ajustar a agenda, né? Terça e ontem o senhor estava carregando, então estava contando ontem que trabalhou até as 2 da manhã, dessa madrugada, a gente está aqui, né? Desde as 8 conversando. Então a gente que agradece a oportunidade, agradece a rádio também, né, por essa parceria. Hoje a Liz não conseguiu estar presente, tinha outra agenda, mas com certeza estaria aqui, lá já esteve em outros programas, né? Então a gente agradece muito a oportunidade também. Bom, já que falou uma coisa do Gilson, e por exemplo,
não se assusta quando tem mudança, tem alguma exigência, né? A gente precisa realmente encarar os desafios. É não ter medo. Não ter medo. Que legal. Gente, obrigado a todos. Gilson, obrigado, cara. Obrigado por vocês terem vindo aí. Sucesso cada vez mais, saúde pro senhor, pra família. Muito obrigado. Foi um prazer estar com o senhor aqui. Igualmente. E tenho certeza que teria muita história ainda para contar. Quem sabe numa próxima oportunidade a gente segue. Eu tô, até por sinal, fazendo junto com um amigo meu também, a gente tá fazendo um capítulo de um livro contando essa história. Deve ser lançado o livro dentro de alguns dias. Estou falando em primeira mão agora, nem sei se ele autoriza. Agora já foi. Mas já foi, mas faço parte também do capítulo do livro. E dentro de alguns dias vai sair. Que legal. E tem quase toda a história, né? Todo esse começo, meio, e ainda não terminou, né? Porque ainda vai continuar a história. Com certeza. Mas enfim. Jaque, obrigado, tá? Obrigado. Obrigado, Renan. Obrigado a todo mundo. Até o nosso próximo programa. E parabéns, Dia do Avicultor, dia 28, né? Então a gente já também, todas as pessoas que trabalham nessa atividade. E o objetivo da Rádio Centro-Oeste é esse, né? Junto com nossos parceiros, visitar, valorizar, ouvir a história e contar e ao mesmo tempo, vamos dizer assim, contagiar outras pessoas que tudo vale a pena, né? E nunca nada foi fácil, todos nós sabemos, mas com trabalho, dedicação, planejamento, né? Sem dúvida a gente vence. Obrigado a todos, obrigado Deus, a gente se vê por aí. Olha isso, Chuva ali, rapaz. Primeiras Você acompanhou o programa Estação Rural. Oferecimento Cooper Itaipu, Fecoagro e Sicredi Conexão.